Essa segunda parte da doença dos vasos sanguíneos, nós vamos abordar exclusivamente a terrível e importante aterosclerose, que, como vocês já observaram muito bem no módulo 1 desse tópico, ela também faz parte daquele conjunto de situações que a gente chama de arterioesclerose. Qual era o termo mesmo de arterioesclerose? Era uma definição para que eu tivesse uma esclerose, para que eu tivesse um endurecimento da camada arterial. A aterosclerose vai proporcionar, mas ela é uma doença exclusiva, embora também endureça os vasos sanguíneos. Ok, pessoal? Então, olha aí, não confundir o termo sindrômico de arterioesclerose, tá? Ou arterosclerose com aterosclerose. Lembre-se que esses termos são totalmente diferentes, que muitas vezes um está dentro do outro, mas que causam intensa quantidade de patologias. Então, para você lembrar, arterioesclerose ou arteroesclerose são alterações vasculares, aonde eu tenho um endurecimento. Aterosclerose, vocês vão ver aqui que é um acúmulo de gordura, um acúmulo principalmente de LDL colesterol entre uma túnica íntima e uma túnica média vascular. Então, o que é aterosclerose? É isso que eu acabei de falar para vocês. É uma profusão de grande quantidade, vamos chamar de lipídios como um todo, caracterizando então a formação de uma placa lipidosa, denominada de placa de ateroma, entre túnica íntima, túnica média vascular. Portanto, uma grande camada clinicamente detectada por uma cápsula fibrosa e por um grande contingente lipídico de cor amarelada, de cor muito gordurosa nas paredes dos vasos. Ele vai proporcionar uma arterioesclerose? Sim, mas a aterosclerose é uma doença específica, pessoal, que tem graves consequências. Como, por exemplo, o quê? À medida em que eu cresço esse material intrínseco entre uma túnica e outra, eu vou obstruir o fluxo. Além do mais, eu posso provocar lesões endoteliais graves e que culminará no processo de trombose. Essa trombose se desprenderá e formará uma embolia trombótica local, aonde vou constituir muitas vezes isquemia em áreas distantes. Além do mais, ele vai me constituir uma área de fraqueza da túnica média, com propensão à sacularização da luz, com formações de verdadeiros aneurismas. Portanto, as consequências para esse processo patológico são drásticas e mortais aos pacientes. Quais são os fatores principais de risco? Aqui começa-se a distinguir dois conjuntos importantes de pacientes. Os que estão dentro dos fatores que não conseguimos mutar, mas tem uma genética, tem uma característica de formação de aterosclerose intrínseca, como por exemplo, à medida que eu aumento a idade, meu índice metabólico muda, favorecendo até a formação de aterosclerose. A aterosclerose ocorre predominantemente ao gênero masculino, com fatores endócrinos diferentes, porque as mulheres normalmente pegam parte do colesterol e transformam em hormônios femininos perifericamente, como por exemplo, do colesterol para o estradiol, para a estrona, ou melhor, para a estrona, depois para o estradiol, com consequentemente formadoras de estrogênio posterior. Tá? O homem não ocorre desta forma. Antecedentes familiares, por exemplo, a hereditariedade está associado e, consequentemente, as anormalidades genéticas. Esses fatores, infelizmente, eu não consigo mudar. Não consigo mudar mesmo, pessoal. Mas tem os fatores que eu consigo alterar esse paciente, como, por exemplo, a hiperlipidemia, alterando, então, um quadro de mudança de hábitos e uso de alguns medicamentos que minimizam a gordura no ser humano, principalmente a esteatose, a partir do uso de statinas ou simvastatinas, hipertensão arterial, por mais que eu tenha um processo
intrínseco a esse paciente, com fármacos eu consigo diminuir, eu consigo minimizar o tabagismo, eu consigo controlar o diabetes, tá certo? Dentro de uma glicemia que a gente vai considerar normal ou ótima para os pacientes diabéticos, e também algumas proteínas inflamatórias produzidas pelo tecido hepático também contribuem muito para a aterosclerose. Entre elas, uma importante atuação da proteína C reativa. Tá bom? Então, os fatores não modificados que eu coloquei ali não tem condição de a gente poder modificar, mas ele contribui para a aterosclerose, principalmente a idade, que a partir dos 40, 60 anos de idade, eu tenho um aumento proporcional na probabilidade na prevalência da aterosclerose em paciente. Cuidar e cuidar nesses pacientes para que eu não propicie piora. E os fatores modificados eu consigo modificar. Basta esse paciente contribuir e querer. Um dos piores ali que a gente tem para poder modificar o hábito desse paciente é transformar o LDL num HDL e que muitas vezes necessita esse paciente ir para a academia, fazer um esporte, fazer um exercício físico e também minimizar o tabagismo. Tá bom? Quais são os riscos adicionais desse paciente? Vamos lá. Como eu falei para vocês, excesso de inflamação, e aqui vale um adendo. Existe um tecido que é considerado normal e que tenha no seu metabolismo usual e comum a produção de citocinas inflamatórias. E qual é esse tecido? Tecido adiposo. Quanto mais o paciente possui de tecido adiposo, aumento de mais do que 88 milímetros e 102 milímetros de mulher para homem, respectivamente, de cintura abdominal, aumento de IMC, consequentemente, indiretamente, eu vou estar aumentando citocinas inflamatórias, incluindo a proteína C reativa. Hiperhomocisteína, eu consigo também aumentar a quantidade de aterosclerose. Aquele conjunto chamado de síndrome metabólica, com achados de desglicemia, obesidade, hipertensão e aumento do IMC cirurgia abdominal, contribui diretamente para a aterosclerose e formações de lipoproteína, entre outros fatores. O que leva o problema e a patogenia da aterosclerose? Bem, isso é muito comum de se dizer. É uma lesão endotelial. Então, tudo começa com uma lesão endotelial, aonde eu vou ter essa lesão, o acúmulo de gordura por entre as fibras e um conjunto de células T que provavelmente vai tentar fagocitar, não conseguindo fagocitar, vai formar placas de ateroma com macrófagos xantomatosos e, consequentemente, eu vou ter aí uma área que tende a fazer um encapsulamento para a aterosclerose. Mas ficou muito confuso. Ficou tão confuso, mas não se assustem, pessoal. Não se assustem que a gente vai tentar desenhar para vocês. Então eu tenho aqui um quadro representado pelo endotélio, o nosso fluxo laminar com macrófagos e neutrófilos, com hemácias, e aqui estou representando também a túnica média, por exemplo, com fibras colágenas e fibras elásticas, né? Nessa situação peculiar. Uma vez que eu tenho uma pressão arterial, né, aumentada e grande quantidade de gordura, eu começo a ter, então, um fenômeno de lesão endotelial por uma hipertensão, por exemplo, aonde, né, eu vou ter uma inflamação local desse endotélio e aquela gordurinha que estava tão bonitinha entrando no fluxo laminar, ela começa a se estender e começa a adentrar na lesão lesada, na área lesada. Olha aí, na área lesada, acumulando-se nessa região em particular. O que vai acontecer? Essa gordurinha, que essa carinha sorridente para vocês, ela vai proporcionar, então, um efeito inflamatório, aonde macrófagos vão tentar isolar e também fagocitar essa gordura. À medida em que ele vai fagocitando essa gordura, ele vai também produzindo citocinas exemplificadas lá na inflamação crônica, como por exemplo de fibroplasia. Essa fibroplasia tende a formar uma cápsula nessa região engurgitada pela gordura. Os macrófagos, além de produzir fibroplasia, tendem a fagocitar, caracterizando então um componente
xantomatoso, formando as placas efetivamente. O que são placas, então? São essas áreas engurgitadas por gordura em processo inflamatório por entre as fibras vasculares pré-existentes. Portanto, por definição, a aterosclerose é infiltração de gordura entre a túnica íntima e a túnica média vascular. Perfeito? E aqui nós temos um modelo esquemático que fala todo esse processo. E é um processo simples de entender, mas um processo tão grosseiro sequencial. Então eu vou ter lesões classificadas de diversas formas a partir de como é que eu vou achar esta gordura. Eu tenho uma lesão insidiosa do tipo 1, ele vai aumentando o acúmulo partindo para um quadro do tipo 2, onde eu já tenho um acúmulozinho de gordura, e à medida em que esse acúmulo de lipídio ocorre e a formação do tecido colagenoso fazendo com que eu tenha um isolamento, uma cápsula para esse tecido de gordura, ele vai também diminuindo a luz vascular. Lembre-se, eu tenho acúmulos de doenças vasculares basicamente por dois tipos importantes. Estenose e obliteração vascular. E é que aqui ocorre, então, o principal tipo de caractere condicionado pela aterosclerose. Ok, pessoal? Mas ela não faz parte do outro grupo que é de fragilidade da parede? Faz também. À medida em que eu tenho a gordura já no tipo 5, onde eu tenho ateroma, que são placas de gordura, com áreas fibrosas circundantes, eu vou ter um quadro que vai fazer com que eu tenha a diminuição e o estrangulamento da túnica média para a túnica adventícia, fazendo com que esta área se torne mais frágil e rompa com facilidade, fazendo com que a placa pode se romper também, entrando no vaso, constituindo então uma embolia aterogênica e ainda parte da gordura e parte do sangue extravasando pela região rompida. Isso é um caso mais grave, chamado de lesão um pouco mais avançada. Pare, dê um pause, leia item por item do que está escrito aqui, porque na realidade isso aqui é apenas uma questão didática de um ponto passivo, de um ponto crítico que ocorre a partir da aterosclerose. Então a patogenia, para a gente não esquecer nunca mais, é sempre assim: lesão endotelial, aumento da permeabilidade, adesão de leucócitos, trombose. Eu vou ter aí um efeito de invasão daquele tecido gorduroso. Esse tecido gorduroso vai aumentar o quadro inflamatório, aonde vai fazer uma quimiotaxia macrofágica para o local. Eu vou ter então uma cápsula e uma adesão de todo esse mecanismo na região íntima, entre a íntima e a média, formando então uma placa importante. Com consequente o quê? Diminuição e estenose da luz vascular. Os eventos patogênicos, então, posteriormente a entrada, a proliferação de musculatura lisa, a grande formação de cápsula, um acúmulo de lipídios que pode proporcionar intracelular e extracelular ao macrófago. Ok? Perfeito, pessoal. O quadro da patogênese é esse aí. Não precisa falar, eu tenho um aumento do LDL oxidado com maior capacitação de lipídios pelo macrófago. Não. Eu quero que vocês guardem da disfunção endotelial, entrada de gordura pelas áreas lesadas e o acúmulo de macrófago e também um tecido conjuntivo e muscular ou fibromuscular na região, fazendo com que a parede vascular torne-se mais frágil e à medida em que você vai ter também um quadro de obstrução daquela parede. Então aqui, olha aí, um quadro macroscópico de uma aterosclerose, onde eu vou ter um enrijecimento e uma mudança de cor da região da parede da artéria, onde eu vou ter uma área um pouquinho mais extremamente amarelada. Alguém saberia me dizer qual artéria é essa aqui? Vamos lá. A artéria aorta, onde ela vai ter vários penetrantes. Olha aí, isso aqui são várias artérias penetrantes à medida em que eu vou ter a artéria ascendente e descendente passando pelas regiões
torácica. Ok, pessoal? Muito bem. Aqui um corte histológico, então, de uma parede com placas de gordura. Olha, placas de gordura, onde eu vou ter fibras elásticas e fibras colágenas com esse macrófago gorduroso aqui, ó, chamado de macrófago espumoso ou macrófago xantomatoso. Mais uma vez, uma parede arterial totalmente desregular, não mais lisa, onde eu tenho aquela área mais esbranquiçada, mais amarelada, com falhas, olha aí, constituindo então um quadro bem característico de lesão endotelial por aterosclerose. Aqui uma área normal, aqui uma área comprometida, com áreas de fragilidade. E olhem e notem bem nessa região de clivagem onde eu estou mostrando para vocês, daqui para cá, onde eu tenho a placa de gordura propriamente dita. Então, a placa de gordura vão ter 3 componentes importantes e que invadem a luz vascular. 1. Células musculares fazendo a porção externa, com macrófagos e células T. Eu vou ter uma matriz extracelular fazendo o delineamento de todo esse componente. E o principal fator que forma a morfologia aterosclerose, que é os lipídios. Muito bem. Então aqui o corte histológico, onde eu tenho a diminuição da luz vascular. Eu tenho aqui placas, olha aí, de colesterol, de lipídio, com formações até de cristais. Quando eu vejo esses materiaizinhos como se fossem pontiagudos dentro de uma área, eu vou ter aqui que são cristais de colesterol, circundados então por um material de fibroplasia. Olha a estenose aqui, ó, da luz vascular. Olha um quadro não corado por HE, tá certo? Nem por tricrômico. Eu tenho aqui o amarelo, uma área de extravasamento gorduroso com cristais de colesterol associado à estenose. E cujos cristais de colesterol posteriormente podem até culminar com quadros de calcificação. Olha aí, calcificação de cristais de colesterol. E vocês lembram qual é a síndrome que leva à calcificação da túnica? Isso, síndrome de Mockenberg. Então, olha só, luz vascular, eu tenho mais uma vez a cristalização e aqui eu tenho a fragilidade vascular pelo acúmulo de gordura. Tá certo? Então, as placas são compostas por todo esse material: linfócito, uma capa conjuntiva, uma questão de produção de colágeno, estimulando então ou revestindo uma área fibrosa com grande inflamação crônica, macrofágica e grande quantidade de lipídio. Aqui para vocês não esquecerem nunca mais o que é o quadro da aterosclerose e por que ele forma aquela situação extremamente frágil. Olha o vaso normal, olha aqui a fragilidade e a porosidade do contingente de gordura. Aqui um pouquinho mais, olha aí. Fechando a nossa luz vascular, formação de áreas de plaqueta também caracterizando um trombo velho, um trombo até vascularizado, olha aí, mas que pode provocar então uma isquemia e uma perda da capacidade funcional dessa artéria. Então, quais são as características de consequência dessa aterosclerose? Ruptura, erosão e possivelmente trombose. Para onde vai nessas áreas e quais são as regiões de maior acometimento da aterosclerose? Vamos lá. Nós temos aí as grandes artérias: artéria aorta, femorais, as poplíteas. Tive um caso uma vez, pessoal, de um paciente que estava com um gorduroso, extremamente obeso, que não conseguia ter nenhum acesso, tá? Pela quantidade de gordura. Tentamos fazer uma infusão venosa pela artéria poplítea e nós não conseguimos porque estava totalmente calcificada e aterosclerótica. Esse paciente foi a óbito porque não conseguimos infundir pela grande incapacidade vascular que esse paciente tinha. Tá bom? Então, olha aí, artérias femorais, poplíteas, ilíacas, coronárias com importante infusão de infarto agudo do miocárdio. Então, os infartos agudos do miocárdio, muitas vezes, por isquemia, a gente vem por um quadro aterosclerótico que minimiza a perfusão sanguínea local, tá certo?
carótidas e também na região do polígono de Willis. São áreas importantes da gente ter as principais consequências. No polígono de Willis, a aterosclerose leva a importante quadro de rotura vascular, que culminará então num AVE hemorrágico. Tá bom? Aqui as principais consequências mais acometidas: coração, cérebro, aorta, que é dissecante, tá bom? Ataque cardíaco, infarto cardíaco, aneurismas, rotura de aneurismas e morte desse paciente. Bom, claro que as consequências vão depender sempre da espessura do vaso, mas uma das principais situações é a estenose e a rotura pela fragilidade vascular. Muito bem, pessoal. A questão da aterosclerose é muito repetitiva. Pare, olhe com detalhes, veja as qualificações da ruptura, do crescimento, da diminuição vascular, para a gente começar a entender sempre a diminuição do lúmen e as características fundamentais para que a gente possa detectar as consequências posteriores de uma aterosclerose. Então, para você levar para casa, aqui nesse slide, pare, veja que começa com o acúmulo de lipídios, começa com a inflamação, começa com a aterose, com a aterosclerose, começa com o fenômeno de trombose, para que você tenha sempre uma condição piorada dessas placas de ateroma. Ok, pessoal? Lembre-se que a patogênese da aterosclerose é relativamente simples da gente poder entender, mas as consequências são devastadoras e, próxima etapa, trabalharemos então no fenômeno de aneurismas. Até lá!